Olá pessoal, bom dia a todos vocês, tudo bem? Espero que sim. Iniciaremos a nossa aula de hoje com as nossas explicações referentes ao tema mais abordado neste PET de vocês, no PET volume 1. Bom, o tema mais abordado neste PET de vocês é a globalização. A globalização é um termo muito difundido neste PET e a globalização é um dos temas mais trabalhados e abordados em questões de vestibulares em geral. Por isso, eu enviei para vocês um mapa mental. Este mapa mental ele vai descrever minimamente o que é a globalização, qual é a sua origem, quais suas consequências e quais são os seus agentes. Bom, então, utilizando o mapa mental que passei para vocês e prestando bastante atenção neste vídeo, vocês irão compreender o que é discutido neste primeiro volume do PET, certo? Espero que vocês anotem tudo aquilo que for importante. Caso tenha alguma dúvida, favor me enviar no privado que irei respondê-los da melhor maneira possível, certo? Então, bom, como é observado no mapa mental repassado para vocês, a globalização ela é uma integração social, econômica, cultural entre as diferentes partes do planeta. Ou seja, é quando as diversas regiões do nosso planeta começam a se interagir umas com as outras, seja no campo da cultura, seja no campo da economia, seja no campo da política. Então, como um todo, vocês irão observar este tema em diversos assuntos, em diversos locais. Vocês irão ver abordagens referentes à globalização. Em relação ao seu início, a sua data de início, não se tem uma data específica de acordo com os autores. Porém, grande parte destes definem que a globalização ela se inicia na expansão marítima comercial europeia, ou seja, lá no período das grandes navegações, no final do século XV e no início do século XVI. Então, podemos considerar que a globalização, essa integração entre as partes do globo, ela se inicia aí, nas grandes navegações europeias, certo? Então, o que se observa é que, a partir deste período, nós vamos encontrar diversas evoluções com o passar do tempo, seja no campo da ciência, seja no campo da política, seja no campo da economia. E foram passadas por este período algumas grandes revoluções. Para ser mais exato, 3 revoluções industriais. Iremos falar sobre aquela que mais modificou nos processos da globalização, mais modificou a globalização como um todo, que é a terceira destas, que é a chamada Revolução Técnico-Científica Informacional. Esta ela é iniciada a partir de metade do século XX em diante e é a que mais contribui no processo da globalização. É neste período que é intensificado avanços técnicos nos sistemas de informação, na difusão dos aparelhos eletrônicos e da internet, além de maior evolução nos sistemas também de transporte, inclusive é citado no mapa mental de vocês. Então, portanto, repetindo mais uma vez, a globalização se inicia nas grandes navegações europeias, porém, a partir dos avanços das grandes revoluções, tem se intensificado o processo. E o que se observa é que ao longo dos últimos 50 anos, ou seja, a partir da segunda metade do século anterior, tem-se grande avanço em relação ao campo da globalização, ok? Agora falaremos sobre as características da globalização. Pelo fato dela se manifestar na sociedade, na cultura, no espaço, na educação, política, etc., eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Bom,
por ela se manifestar em todos esses campos que eu acabei de falar com vocês, por exemplo, quando uma prática cultural chinesa ela é vivenciada nos Estados Unidos, ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil, temos a evidência de que as sociedades hoje estão integradas, ou seja, suas culturas elas estão integradas e umas acabam influenciando as outras de certa maneira. Então, tá bom? Então, quando nós temos hábitos norte-americanos, por exemplo, influenciando a cultura brasileira, a cultura argentina, nós temos características fortes da globalização, que é essa integração, essa interação entre as regiões, entre os países, etc. Falando sobre os aspectos positivos e negativos da globalização, encontramos diversos. Vou citar alguns para vocês. Bom, entre os aspectos positivos que podemos encontrar na globalização, é comum citar os avanços proporcionados pela evolução nos meios tecnológicos, ou seja, na tecnologia, bem como um maior avanço, uma maior difusão do conhecimento, certo? Ou seja, se encontramos uma cura, se encontramos uma vacina para determinada doença em uma determinada região do globo terrestre, ela é rapidamente repassada para os outros países, certo? Graças à globalização, a essa interação entre os países, essa interação entre as partes. Além de que, desta interação no campo da saúde, nós temos interações no campo da economia, interações no campo da política, etc. Então, estes são os principais aspectos positivos da globalização. Em relação ao aspecto negativo da globalização, podemos citar diversos. Porém, aquele que é mais citado é sobre a desigualdade social que é proporcionada pela globalização, em que grande parte do poder e renda ela vai se encontrar, se fixar na mão de pequenos grupos, ou seja, nas mãos de pequenos grupos de países ou até mesmo de blocos, certo? Enquanto grande parte dos países do globo terrestre ficam à margem deste processo, ou seja, ficam apenas meio que observando este processo e vendo o que sobram para eles, ou seja, meio que as migalhas. Então, podemos observar que existem fatores positivos e negativos dentro da globalização. E como consequências da globalização, temos diversos aspectos, como por exemplo, as redes. Hoje nós sabemos que as redes, não só redes sociais, mas as redes de transporte, redes de comunicação, redes de cidades, de trocas comerciais, todas estas estão de maneira que interagem umas com as outras, certo? Por exemplo, hoje cidades de grande porte, elas se interagem com cidades de pequeno porte. Há um certo período aqui atrás, isso era meio que impossível, porque a gente respeitava uma certa hierarquia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós já temos a maior flexibilização em todos os aspectos, sejam eles na comunicação, cidades, etc. Um avanço grande que podemos citar, que todos nós utilizamos, é o avanço na questão das comunicações, das telecomunicações, do modo com que estamos nos comunicando, que agora, por exemplo. Também podemos citar como consequências da globalização o avanço das empresas multinacionais, transnacionais ou empresas globais, que são aquelas empresas que possuem sede em uma determinada localidade, porém elas atuam em diversas outras regiões do globo terrestre. E também temos como consequência da globalização os chamados blocos econômicos, que são grupos de países que se juntam para trabalharem com um próprio ideal, que é o ideal de crescimento, de redução de tarifas entre ambas as partes, uma maior troca comerciais entre os países, etc. e tal. Então, a globalização, como visto, ela é um tema complexo, com intocáveis e grandes aspectos e características. Por fim, vou citar aqui só uma coisa que é colocada no mapa mental de vocês, que é sobre o neoliberalismo. Que esse neoliberalismo, ele representa uma classe, ele representa
uma escala econômica que prega o seguinte: prega a ideia de que o Estado ele deve intervir minimamente na economia de uma nação, ou seja, o Estado, os governantes do país como um todo, eles devem intervir pouco na economia de uma nação, certo? Então, nesta perspectiva de atuação do Estado, deve ser voltada para a normatização das regras na regulamentação dos agentes econômicos. Entre as principais características desse neoliberalismo, anotem o que podemos destacar. Primeiro, a privatização de empresas estatais, certo? O enxugamento dos gastos do Estado, a expansão das companhias multinacionais e a livre concorrência de mercado, ou seja, onde as empresas elas devem ser livres para entrar ou sair de uma determinada estrutura de comércio. Pessoal, espero que tenham entendido o mapa mental, espero que tenham entendido os aspectos referentes à globalização, o que é a globalização, quando esta se inicia e seus aspectos positivos e negativos. Caso tenha ficado alguma dúvida, me manda mensagem no privado, por favor, que estarei aguardando. No mais, tenham a todos um bom dia, muito obrigado. Fiquem atentos às novas orientações que irei estar repassando para vocês nas próximas aulas, nos próximos dias, nas próximas semanas. Até mais.